Nesse bloco, converso com o deputado Paulo Ramos, deputado federal do PDT, e mais uma vez recebe a nossa equipe aqui em seu gabinete no centro da cidade. Segunda e sexta-feira está sempre aqui atendendo os seus eleitores, e mais uma vez vamos conversar com o deputado. Deputado, duas questões de dois impeachment. Aqui no governo do estado do Rio de Janeiro, que a Assembleia essa semana, nós estamos gravando o programa numa segunda-feira, decisão na quarta-feira, mas a decisão se prolonga um pouco mais. E em Santa Catarina, né? Qual é a situação desse impeachment do governador Wilson? E lá em Santa Catarina, quais são as diferenças? Eu vou começar pelo que eu considero mais simples de comentar, que é a situação de Santa Catarina. Em Santa Catarina, o que me preocupa é a possibilidade da banalização do impeachment. O governador de Santa Catarina, que não tem uma boa relação com a Assembleia Legislativa, concedeu aos procuradores do Estado de Santa Catarina um reajuste salarial. Isto é, ele equiparou a remuneração dos procuradores do Estado, pelo que eu tenho lido, aos procuradores de outro órgão. Não sei se da Assembleia Legislativa, mas aos procuradores, também estaduais. E isto gerou, na Assembleia Legislativa, uma reação como se este procedimento pudesse motivar o impeachment. Uma espécie de crime de responsabilidade. Você exerceu o mandato e sabe que o Poder Legislativo tem competência para, através de decreto legislativo, anular tudo. Anular determinadas decisões. Então, imaginar... O governador de Santa Catarina é do PSL, né? O governador, inclusive, é um oficial do Corpo de Bombeiros. Eu nem conheço. Nunca tive nenhum contato. E não pelo apreço que eu tenho ao Corpo de Bombeiros, pelo fato aqui no Rio de Janeiro de nós termos essa convivência com o Corpo de Bombeiros, sou oriundo dos quadros da Polícia Militar, nossa entidade representativa, que eu ainda chamo de Clube de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Não é por esta remota afinidade. É pelo fato de defender o Estado democrático de direito. Da legalidade do ato, né? O resultado da eleição. O governador foi democraticamente eleito e não pode caminhar para o impeachment do governador através de um pretexto. Porque isto lá em Santa Catarina foi um pretexto. Aqui no Rio de Janeiro, embora alguns juristas, eu já tenho lido, façam algumas indagações a respeito do devido processo legal, a respeito do amplo direito de defesa, ainda estamos na fase, em relação ao governador, de muitas investigações, com algumas delações, mas o processo está em curso. Inclusive, a defesa do governador recorreu até o STF, que considerou da legalidade. Eu quero tratar dessa questão apenas no aspecto institucional. Isto é, o respeito à Constituição. E dizer que muita gente confunde imunidade com impunidade. A imunidade somente faz com que o processo corra através de algumas instâncias. Cada um tem a sua instância. Muito bem. Tem gente que defende o fim da imunidade e que todos ficariam numa instância comum. É uma defesa. É preciso debater esse tema. Muito bem. Mas em relação ao governador do Estado, o Superior Tribunal de Justiça, que tem a competência de apreciar e julgar, processar e julgar governadores de Estado, presidentes da Assembleia Legislativa, o Superior Tribunal de Justiça
afastou por 180 dias o governador do exercício do cargo. O Superior Tribunal de Justiça tem essa competência. E essa competência é compartilhada, é concorrente com a competência da Assembleia Legislativa, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro já iniciou as primeiras providências para um processo de impeachment. A comissão foi aprovada por 24 votos a 0 e 25. Mas a comissão vai para o plenário. É preparatória. É. Se o plenário aceitar a denúncia... O relatório, se o plenário aceita, automaticamente o governador fica afastado por 180 dias. Mas o Superior Tribunal de Justiça já afastou o governador. Fica o seguinte, se porventura o que há de avaliação é que isto não vai acontecer. Mas vamos admitir, somente para argumentar, se a Assembleia Legislativa decidir o contrário, não acolher pelo número de votos, não acolher a denúncia, o processo de impeachment não ser aberto. Como é que fica? A decisão da Assembleia Legislativa substitui, revoga a decisão do Superior Tribunal de Justiça? Se a Assembleia Legislativa não inicia o processo de impeachment, afastando o governador, ele volta para o cargo? Como é que fica a decisão do Superior Tribunal de Justiça? Isso é uma indagação. Eu já procurei estabelecer contato com vários comentaristas de televisão, para que, se eles entenderem, eu vejo muitos comentários, muitas opiniões, pelo menos esta indagação. Estou sugerindo ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que faça essa indagação. André Siciliano. O ideal seria que a resposta a esta indagação viesse antes da apreciação do plenário. Agora, por que a defesa, então, do governador não arguiu essa questão que só? Nós estamos gravando aqui na segunda-feira e o nosso programa vai ao ar na sexta-feira. Provavelmente a Assembleia, na quarta-feira, já deve ter votado, né? Mas a gente está avaliando a situação hoje, não é isso? Eu não sei. É. Porque cada um... Não, o governador do Estado do Rio de Janeiro, ele pode ser assessorado, ter seus advogados, mas ele, por ter sido juiz de direito, ele próprio deve saber qual é o melhor caminho. Por dever de ofício. Não sou eu. Por dever de ofício, né? Que vou colocar, não é isso? Agora, o seu saber jurídico. A minha indagação somente se dá em função da defesa da Constituição. Isso. Que o Estado do Rio de Janeiro é quase que um laboratório para análise do significado do foro privilegiado. Mas eu tenho dito, foro privilegiado. É o foro que é privilegiado. Não é um privilégio para quem vai ser julgado por aquele foro. Não. É o foro, são aquelas figuras, não é isso? As vestais, que a gente reconhece e defere. Não é isso? Todo reconhecimento que tem o privilégio de julgar as maiores autoridades. Ali é o privilégio, em nome da sociedade. É o que diz a Constituição. Mas aqui no Rio de Janeiro, o que já houve no Rio de Janeiro? Já houve um conflito. Quando o Tribunal Regional Federal prendeu 3 deputados. Prendeu e encaminhou à Assembleia Legislativa para que a Assembleia Legislativa decidisse, como está na Constituição, se mantinha ou se revogava a prisão. Como, na visão de quem votou pela revogação da prisão, os deputados não estavam em flagrante e nem os crimes a eles atribuídos eram inafiançáveis, a maioria nem julgados foram. Votou pela revogação da prisão. Conclusão: causou uma irritação. O Tribunal Regional Federal não aceitou
a decisão da Assembleia Legislativa. Então, para que submeteu? Comparando com a situação atual do governador. Se eu só fazer uma parte, deputado, inclusive a Suprema, acho que foi a Carmen Lúcia, que concedeu, dizendo que a Assembleia Legislativa estava correta. Depois que tudo caminhou. Depois do fato consumado. Cria uma situação jurídica completamente preocupante, porque nós temos para cada caso decisões diferentes. E essas decisões diferentes criam a insegurança jurídica. Às vezes de 6-5, né, deputado? Como caso da segunda instância. De qualquer 6-5. Quer dizer, 5 acham que a Constituição está sendo violada e outros 6. Que história é essa? De qualquer maneira, a ministra Carmen Lúcia entendeu, não é, que a decisão de prender tinha que ser submetida à Assembleia. Da Assembleia da Alerj. Então, eu tenho debatido essas questões porque é a defesa do Estado Democrático de Direito. É isto. Senão, nós vamos ficar ao sabor da pressão da sociedade. Aliás, ao sabor da pressão da sociedade. Estive lendo, né? E tem havido alguns comentários. Eu li no jornal O Globo o artigo assinado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele faz um meia-culpa em relação à aprovação da emenda que possibilitou a reeleição de chefes de executivo, presidente, governadores e prefeitos, que foi no governo dele. E ele se beneficiou da reeleição. Então ele faz um meia-culpa e dentre os argumentos que ele usa foi a pressão da sociedade. Ora, veja só, se for a pressão da sociedade prevalecer, nós vamos ratificar os linchamentos. Se o critério não for a lei, se não for a Constituição, a pressão da sociedade, e por outro lado também, a pressão do Congresso Nacional. Ora, a quem ele pensa que vai enganar? Ele votou a emenda que garantiu a ele a possibilidade, e ganhou, de se reeleger pela ambição de permanência no poder, para atender aos reclamos daqueles que apoiavam o seu governo. Deputado, e quando eu falo daqueles que apoiavam o governo, eu não estou falando no Congresso Nacional. Eu estou falando do grande capital. Agora, deputado, essa questão agora, nós estamos também num período aí agora que se discute se o Rodrigo Maia Alcolumbre pode ser reeleitos presidente do Senado e presidente da Câmara. Podem ou não podem hoje? Qual é a situação? Na minha avaliação, não podem. Não pode. Mas sempre existe interpretação. É aí que mora o perigo. E agora, exato, vai ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque a judicialização de tudo, a não solução dos conflitos pela via política, tem feito com que a procura do judiciário se dê com frequência. E a Constituição diz o quê? Pode reeleger ou não? Não pode. Não pode. Não pode. Mas querem entender que, como teve a possibilidade de reeleição do presidente, estão fazendo analogia. O legislativo é outra coisa. É outra coisa. Deputado, só lembrar aqui uma coisa que eu sempre costumo falar nas discussões aqui, né, da Constituição, né, enquanto o senhor toma uma aguinha, que era, acho que foi no governo Dutra, né, que as pessoas chegavam lá, os deputados, perguntavam, que faziam os seus pedidos, aí diz assim, o que diz o livrinho? Só se estiver no livrinho. Se estiver no livrinho. A livrinho era a Constituição. Está no livrinho? Não está no livrinho, não está no livrinho, não pode, acabou. Então, hoje, nós temos uma Agora confusão, não é mais assim, né, deputado? porque nós temos decisões no Supremo, e até em outras instâncias do Judiciário, decisões conflitantes. Conflitantes. E às vezes monocráticas. Então, nós estamos vivendo uma certa confusão institucional. Para usar uma expressão melhor. De qualquer forma, é a nossa realidade.
mas cria uma insegurança jurídica. A motivação ser pretexto, no caso de Santa Catarina, e a antecipação de decisões do Poder Judiciário, deixando em xeque uma eventual posição contrária do Legislativo que tem a competência. Agora, deputado, essa questão é a seguinte, quer dizer, é votada na Assembleia, no caso lá de Santa Catarina e aqui. A Assembleia votou, aí vai ter uma comissão, né? Então, São aí, 5 de deputados e judiciário. Aí é presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça. E são quantos do judiciário? 5. 5. Mas o presidente fica 11. Então aí pode até corrigir essa irregularidade lá em Santa Catarina. Aqui é um... Não, como é que se diz? É tudo muito... relativo. Eu me lembro que nas discussões, isso agora eu, com o mandato de deputado federal, eu dizia, o presidente foi eleito para governar 5 anos, 4 anos. 4 anos. Se nós estamos discordando política do governo, vamos enfrentá-la. Se nós estamos... Agora, é claro que no caso do presidente da República, ele próprio provocou algumas reações com as insinuações e a prática de atos golpistas, não só praticados por ele próprio, mas por vários dos seus seguidores. Gerou. Ora, ele quer golpear a Constituição, ele então não está respeitando a Constituição. Mas essa fase de ameaça... Passou. Até porque a avaliação dele, aí você vê assim, a opinião pública, aí agora a popularidade dele subiu, a aprovação, aí já... Bom, então, de qualquer maneira, nós estamos agora num imbróglio que, e tenho me posicionado contrariamente, que é a chamada reforma administrativa, pela mentira embutida. Porque a reforma administrativa que eles estão propondo é para os futuros servidores. Como é que economistas alinhados a esse interesse de desmonte do Estado fazem cálculos sobre a economia que será feita com a reforma administrativa? A mesma economia que eles disseram que fariam com a reforma da Previdência. Tudo farsa, tudo mentira. Mas no caso da reforma administrativa, o absurdo é Vota tão esse grande. ano? Vota esse ano? Não vota. Não tem condição. O absurdo... Não, o que eles estão fazendo? Dando um protagonismo maior à reforma administrativa, que é para o futuro, é que eles não querem fazer a reforma tributária. Que a reforma tributária vai alcançar sonegadores, a reforma tributária vai alcançar aqueles que têm isenções fiscais, a reforma tributária pode caminhar para um mínimo de justiça fiscal, de justiça tributária. Vai penalizar as grandes fortunas, as grandes heranças, não é pequena. Quando fala, o pessoal fala assim, pô, vou herdar minha casinha. Não, é a partir de um determinado patamar. Pô. De qualquer maneira, outros já me perguntaram, o ministro Paulo Guedes vem sendo desautorizado no governo? Completamente desautorizado? Como é que ele, que já fez bravatas, que pega o meu boné e vou embora, permanece submisso como ministro da Economia? Porque ele não está submisso ao presidente da República. Ele está submisso aos interesses que ele representa. Principalmente, os benefícios que estão sendo concedidos aos bancos, a partir do Banco Central, a partir do Banco do Brasil, ainda vem benefícios a partir da Caixa Econômica, sem contar o instrumento do BNDES para as privatizações. Então, mandar um abraço aos trabalhadores dos Correios. Não só é pela resistência, cobrando o cumprimento do acordo coletivo. Deputado, deixa eu só... E o Correio, estando aí, na Bacia das Almas, como sendo uma das empresas que o Paulo Guedes quer privatizar
E o governo Bolsonaro está patrocinando, lamentando a presença de tantos militares em cargos ministeriais, militares das Forças Armadas, que estão aceitando o desmonte da soberania nacional. Agora tem outro escândalo na Petrobras. A Petrobras está vendendo equipamentos como sucata e depois recomprando. Isso pode parecer uma coisa inacreditável. Não é possível isso, deputado. Mas nós estamos com essa denúncia, encaminhando representação ao Ministério Público Federal. Porque não é possível que a desfaçatez chegue a tal ponto. Você, Sidney Domingues, tem me entrevistado, e eu agradeço muito com frequência. É uma oportunidade que a gente tem de mandar uma mensagem para uma parcela mais expressiva. Nós estamos travando uma luta, só concluo isso. Vai ter um ato no dia 3 de outubro, um ato presencial, com os cuidados necessários, contra as privatizações, contra a reforma administrativa, contra o desmonte do Estado. O governo agora está ousando dizer que vai privatizar a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que tem dado uma contribuição para que hoje o agronegócio brasileiro fosse o que é. Aliás, agronegócio. Tem que dizer isso, sabe por quê? Que o povo brasileiro está pagando aí alto pela cesta básica, a começar pelo preço do arroz, vivendo a seguinte contradição. O Brasil exporta arroz e simultaneamente importa arroz. Então não tem soberania alimentar. Que é isso? Como é que pode exportar em alta escala um gênero que, por reduzir a oferta no mercado interno, o preço sobe? Aí tem que importar. Para importar, a exportação já é desonerada. E agora o governo baixou uma medida provisória desonerando a importação de certos produtos, do arroz. Então, quem é que está pagando tributo? Quem paga tributo, sabe quem é? É o consumidor. É o consumidor. Vai lá na ponta, é o cidadão. E como são gêneros de primeira necessidade, nós temos a chamada injustiça tributária. Porque o pobre está pagando o mesmo tributo que o rico sobre o consumo. Obrigado, deputado. Até a próxima. Conversei com o deputado federal Paulo Ramos. É sempre uma entrevista de informação e eu confesso que aprendo muito com as colocações que o deputado Paulo Ramos faz para o nosso telespectador e tenho certeza você que acompanha. Aliás, mandar um abraço lá para o doutor Osmar, que é fã do deputado Paulo Ramos. Obrigado, doutor Osmar. Depois do dia disse assim, no programa de hoje não tem o Paulo Ramos? Doutor Osmar, um abraço, obrigado aí. Daqui a pouco a gente volta.